Olá pessoal, Edson novamente, bem-vindos ao canal Tocha na Caveira, tudo bem com vocês? Fala seu molenga! Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo especial falando sobre sistema autônomo de combate a incêndio com agentes extintores especiais. Um detalhe, uma visita especial no nosso canal. Mas vamos à vinheta danadinha, vamos lá! Bem, pessoal, como anunciado, voltamos agora com a Cláudia. Prazer, para quem não me conhece, eu sou Cláudia Calderone, mas o pessoal da escola já me conhece. Sou coordenadora da escola, gestora de negócios e sou instrutora também da parte de produtos perigosos. Pois é, não é pouca coisa não, né, gente? Mais ou menos. Voltamos aqui como no anunciado, falando sobre o sistema autônomo ou sistema automatizado de combate a incêndio com gases especiais, tá? Então, esse tipo de instalação de combate a incêndio, né, dentro daquele conceito de sistema ativo de combate, geralmente ele é instalado em locais específicos, tá bom? Como data centers, centros de comandos, assim como torres de comandos de aeroporto, um belo exemplo, né? CPDs, que antigamente, na época do senhor Alexandre Brecht, que é o nosso colega, né? Ele vai lembrar disso daí, depois ele vai brigar comigo, lógico, que é um centro de processamento de dados. Hoje a gente tem aí sala de servidores, né? E muito utilizado em aviônicos, né? Que é a parte eletrônica e elétrica de aviões comerciais, tá bom, gente? Então, o que compreende essa instalação? Aqui, como na figura, a gente pode ter uma ideia, né? Geralmente é uma sala, um espaço, uma área, com uma instalação independente do sistema convencional do resto da empresa, tá? Ele é totalmente independente. O que ele vai compreender? A instalação de um cilindro que vai acondicionar um gás geralmente especial, com a central de alarme dela, tá bom? Que vai atender só essa área, com os detectores de fumaça e os bicos difusor, onde vai sair o disparo do gás. Uma ou outra instalação pode também compreender uma botoeira de disparo, antecipar o disparo do gás, e também pode acontecer de ter uma instalação com uma botoeira de disparo da sirene, tá bom, pessoal? E é lógico, né? O audiovisual com a própria sirene do alarme geral, ok, pessoal? E geralmente essas instalações, ela compreende também uma programação de 2 minutos, tá? Muitas vezes a gente pode ter aí um centro de monitoramento, né? Uma réplica em outro ambiente, onde a gente tem tecnologia para resetar, né? Comandar em tempo remoto, né? Esse comando, ou seja, antecipar aí o reset da máquina, mas geralmente as seguradoras não deixam isso acontecer. Ou seja, se você tiver um bombeiro na sua empresa, o bombeiro tem que fazer corpo presente para chegar lá verificar se realmente acontece uma ocorrência. Se não acontecer, ele vai resetar na própria central de alarme da instalação. Tá bom, pessoal? Essa instalação geralmente atende esses ambientes, locais específicos, e utiliza geralmente também um gás especial. Então, na década de 70, 80, até o começo de 90, foi muito utilizado em países da Europa, lá nos Estados Unidos, Canadá, e aqui no Brasil foi muito utilizado na década de 80 e no começo de 90, perdão. Tá bom, pessoal? E o gás muito utilizado nessa instalação era o gás halon, tá bom? Gás halon é um agente extintor especial, ok? O gás halon, pessoal, ele ficou muito conhecido lá nos Estados Unidos, né? Porque ele foi, vamos dizer assim, inventado, né? Projetado para atender aviões comerciais. Engraçado que lá no espaço, ônibus espaciais utilizava bastante o gás halon, podendo, né, tendo a possibilidade de um princípio de incêndio dentro de um ônibus espacial. Você imagina se a gente utilizasse um gás
como o CO2, o que ia acontecer, dona Cláudia? Nossa, como o gás, o CO2, ele retira o oxigênio, a tripulação ia desfalecer e morrer. Poderia sim. até morrer também. Né? Então, o CO2 tem a característica de apagar o fogo por Abafamento? abafamento, retirada de oxigênio da área, né? Então, tendo aquele conceito de triângulo do fogo, na verdade, a gente tem o oxigênio, que é o comburente, o combustível e alta temperatura, triângulo do fogo. Temos a formação do fogo. E o CO2, nesse caso, vai tirar o oxigênio, vai empurrar o oxigênio ocupando espaço e extinguir o fogo. Já o gás halon, ele apaga o fogo por supressão, gente. Supressão. O que seria isso, hein? O que seria isso, dona Cláudia? Supressão, ele vai retirar a agitação das moléculas. Então, ele vai agir quimicamente. Ele não vai retirar o oxigênio. E sim, ele vai tirar essa agitação das moléculas. Rapaz, já viu uma coisa doida dessa? Tá vendo aí, seu molenga? Pois é. Pirlim, pim, pim, pum, fogo apagou, né? Porém, pessoal, esse gás foi bastante utilizado em aviônicos, né? Aeronaves comerciais, na Challenger, Endeavour, esses ônibus espaciais que tinha aí até no finalzinho de 90, né? Lá nos Estados Unidos, sem risco de retirar o oxigênio, senão lá no espaço já não tem oxigênio, dentro de uma espaçonave então se tirou oxigênio, né? Sim. Então é um gás, um agente especial, né, específico para esses ambientes. Data center é um pouco diferente? Não, tem o mesmo conceito. E o legal é que esse agente especial, ele, igual ao CO2 também, não deixa resíduo, né? Certo, pessoal? E se for disparado no ambiente, se tiver pessoas, não corre risco de desfalecer ou até morrer, né? Mas, até o meado de 90, na década de 90, esse gás aqui ele foi extinto, né? Mas vamos entender como é que fica, como é que funciona esse gás, do que ele é feito. Então, nós temos aqui dois halon, tá? O 1301 Duas composições, né, dona Cláudia? e o Isso mesmo. 1211, tá bom? São diferentes por um átomo, que seria o cloro aqui, que entra no lugar de uma dos átomos de flúor. Então, nós temos 3 átomos de flúor, um de carbono e um de bromo. Nesse caso aqui, nós temos 2 de flúor, um de carbono, um bromo e um cloro. Então, aqui a composição é um pouco diferente dessa. O Edson comentou que ele foi extinto. Ele foi extinto por quê? Algumas pessoas naquela época diriam que o gás halon ele mataria as pessoas se fosse acionado num local fechado. Sim. Mas isso não procede. Ele foi retirado, ou melhor, ele foi modificado por conta do CFC, do clorofluorcarbono. Tá? Sim. Que na época começou primeiro com a primeira reunião de Toronto, no Canadá, falando Montreal. sobre os efeitos dos gases. Ah, sim. Isso. Perdão. Aí, posteriormente, acho que também na década de 90, entre 90 e 95, aí veio o Tratado de Montreal, Isso que aí mesmo. eles Dona extinguiram. Cláudia sabe tudo. Não, sei não. Viu, seu Aí moleque? eles extinguiram o CFC, que além de ser prejudicial para a camada de ozônio, a gente vai mostrar aqui, na verdade, o CFC ficava dentro dos refrigeradores, dentro dos sprays de desodorante, por exemplo, então não era só no gás halon. Ao contrário do que muitos diziam, falavam que o gás halon foi extinto, mas na verdade ele foi modificado. Isso é uma grande verdade porque no finalzinho de 90, começo de 2000, eu visitava algumas empresas até, né, para executar alguns treinamentos, palestras, e na década de 90 se cogitou muito, né, se falou muito e divulgou muito nas revistas CIPA e Proteção, falando que esse gás foi extinto porque era muito nocivo à saúde do trabalhador, né, das pessoas, ou seja, atingia diretamente a saúde do trabalhador. Ok, pessoal? Isso não é uma verdade. Ele é nocivo, sim, para a natureza, né? Diretamente
agressivo ao usuário? Não. O que seria agressivo hoje poderia, de repente, apontar até o CO2. Em ambiente fechado, ele é asfixiante, né? É um belo exemplo. Então, muita gente acha que o gasalon era um gás perigoso, tá? E não é verdade. Ele foi tão perigoso quanto os outros produtos que a gente usava, o CFC, como aerosol, por conta de ser nocivo à natureza, né? O CFC, como a Cláudia estava falando, é justamente, né, um agente que acabou, depois de pesquisas, identificando aí a destruição do ozônio na camada atmosférica, né? Quer explicar Exatamente. melhor, não, Cláudia? Então, e quando eles descobriram que, além dos efeitos, né, da natureza, os efeitos de queimadura na pele, por conta que, quando você destrói a camada, os raios ultravioletas entram com mais intensidade. Então, o que deveria filtrar, não filtra com a mesma eficiência. Então, Passa direto, né? passa direto. Então, olha só, não era só a preocupação referente à terra, referente a queimaduras, queimaduras, também ao nível do mar, porque acabava derretendo as calotas polares. E aí aumenta o nível do mar, também se considerou isso cientificamente. Entendi. E a saúde também por causa do câncer de pele também. Foi uma das preocupações também da época e ainda continua sendo, né? E eu lembro que nessa época, na década de 90, né, começo de 90, eles descobriram que a camada de ozônio estava com um rombo do tamanho do continente ártico, né? Ou Sim. antártico, uma coisa assim, para você ter uma dimensão da falta de proteção que nós tínhamos por causa desse produto, né? Uhum. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho a minha opinião formada, né? Eu acho que o CFC não é só o CFC o grande vilão da história. Eu acho que, decorrente a várias décadas produzindo testes nucleares, eu acho que contribuiu bastante também, né? Senão eles não cessavam as explosões dos testes nucleares a céu aberto, né? Mas enfim, é minha opinião particular, certo? Então é isso, pessoal. O gasalon, um agente extintor especial, um gás especial tão eficiente e foi extinto, né? E agora o que nós temos? Ficou sem gás especial, certo, pessoal? Errado, seu bolega. Coitado, seu molenga. A gente teve aí algumas empresas, né, que criou aí um gás especial tão eficiente quanto o gasalon, só que menos nocivo à natureza, né? Sim, E essas duas empresas que se destacaram no mercado foi justamente a DuPont e a 3M, a criação e a divulgação do AFM 200 e o Novec da 3M, certo, pessoal? Nem tanto, isso daqui são marcas registradas, patenteadas pela DuPont e a 3M, e a gente costuma dizer que o gás é FM200, o gás é Novec. Na verdade, o nome técnico do gás novo que substituiu o Alon foi heptafluorpropano. Isso, e aí, como eu não sou besta nem nada, a dona Cláudia vai explicar a composição deles. Aqui ele está dizendo que é heptafluorcarbono, né? Mas no caso é heptafluorpropano, não é isso? Sim, é isso mesmo. Então, hepta, gente, são 7. Então, isso quer dizer que tem 7 átomos de flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. E 3 de carbono, e aí entrou o hidrogênio. Então, nós temos aí 7 de flúor, 3 de carbono e 1 de hidrogênio. Você viu que a composição mudou, né? Tirou o cloro, tirou aí a composição do CFC, tá? O Edson comentou, são marcas diferentes, né? Isso mesmo. Será que a marca sendo diferente, Edson, traz mais ou menos benefícios? Não. Ou só é a mesma coisa? Na minha opinião, eles são eficientes, né, para o propósito de extinção do fogo. Porém, a gente tem aí, né, uma grande admiração pelo FM200 por se tornar mais eficiente. Aliás, o fabricante do gás é a DuPont. A DuPont, ela tem um histórico aí, é uma empresa centenária, né, uma empresa que produz tecnologia
né? Muitas coisas que a gente utiliza em casa, como o Teflon, foi inventado pela DuPont, é uma empresa de pesquisa, tecnologia e inovação. Então, assim, eu prefiro mil vezes a FM200 da DuPont, só que a gente tem que considerar também que é uma concorrente muito forte, a 3M, pode chegar sim na eficiência do FM200, né? Vamos colocar assim, esse daqui é o original e esse aqui é o paralelo. 100%, 80%. Ok, pessoal? Tá Bom? joia. E a natureza agradece, né? Porque se você tem um agente, né, com o propósito de extinguir o fogo e não agride a natureza, salve, né? Então vamos considerar. Então o propósito desse filme, pessoal, dessa gravação é justamente mostrar para vocês o que a gente tem de novo no mercado, que não é tão novo assim. É muito difícil a gente entrar numa empresa com essa tecnologia, né? Abraçando, resguardando essa parte de prevenção contra incêndio, considerando a tecnologia e os gases especiais que muito profissional, bombeiro, técnico de segurança principalmente, né? Brigadista desconhece, ok? E ao contrário que muito técnico de segurança na época achava, não é verdade. Então a gente tirou esse mito, né, que o gás halon era um gás nocivo para a gente diretamente. Isso não é verdade, ok? Então ficamos por aqui. Agradeço a dona Cláudia, agradeço o seu Molenga também que está dando um apoio moral aqui para a gente. Olha, seu Monega. É. Boa noite, pessoal. E eu que agradeço. Então, tudo de bom para vocês, boa noite e até a próxima, pessoal. Agradeço muito aí a participação de vocês e inscrevam-se na Tocha da Caveira. E deem